trabalho. Fique agora com a sua programação local. 11 horas, 15 minutos em ponto. Alô, começa com uma confusão daquelas dentro de um hospital aqui no estado do Espírito Santo. Olha só, um paciente e um segurança literalmente saíram às vias de fato, caíram na porrada. Um outro segurança tenta, inclusive, acabar com a briga, mas não consegue, enquanto a pancadaria comia solta. E pacientes estavam ali gritando desesperados. Já os detalhes no seu Alô Espírito Santo, e você vai ver ainda uma tentativa de invasão à casa de uma idosa aqui no estado que não deu muito certo. O espertinho aproveita o portão destrancado para entrar no local. Mas quando entra, logo é abordado e o couro come. Esse caso também terminou em pancadaria e todos os detalhes já. Um bom dia especial para vocês de casa. Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril, e o seu Alô Espírito Santo já está no ar. Alô Espírito Santo, oferecimento, Loja do Thor, mega inauguração Loja da Barra do Jucu, dia 1º de abril, não é mentira. 11h16, vem comigo para essa história. Foi enterrada agora há pouco uma das mulheres que foram mortas por um policial militar em Cariacica. Ao vivo com as informações de momento, chega ele, Arleson Schneider. Bom dia para você, amigo. Olá, Tiago, bom dia a todos ligados aqui no Alô Espírito Santo. A Francisca Dias Viana, ela foi velada e sepultada em uma cerimônia bastante humilde. Afinal de contas, ela é natural do estado do Maranhão, estava aqui no estado há quase 10 anos, né? A irmã dela, que era a única pessoa que ela tinha aqui no estado, estava aqui há 10 anos. A Francisca se relacionou com a Daniele por cerca de 7 anos. As duas estavam na calçada quando elas foram executadas de uma forma fria, cruel e covarde pelo cabo da Polícia Militar, o Vale. Cabo Vale da Polícia Militar. Esse crime aconteceu na última quarta-feira e causou bastante comoção em todo o estado, exatamente por conta dessa violência extrema. A Daniela, ela já havia sido sepultada e hoje foi a vez da Francisca. E, Tiago, não poderia ser diferente, né? A irmã dela, bastante abalada, bastante ainda nervosa, tentando entender o porquê da violência. Ela contou que os pais da Francisca ainda são vivos, moram lá no estado do Maranhão e por conta da limitação financeira não puderam vir ao Espírito Santo para se despedirem da filha. A irmã, né, da Francisca, ela pede justiça e surge um outro detalhe. Ela afirma, Tiago, categoricamente que no dia do crime, a ex-companheira do Cabo Vale, ela ficava assim, atira, mata. A Polícia Militar, né, através da sua corregedoria, está acompanhando o caso, que segue investigado. Os outros policiais que acompanhavam o Cabo Vale devem ser ouvidos, assim como essa ex-companheira do policial militar que executou as duas mulheres lá no bairro Cruzeiro do Sul na última quarta-feira. Lembrando que o Cabo Vale, ele estava afastado das atividades de rua e trabalhando no setor administrativo. No entanto, recebia o seu salário normalmente e portava a sua arma. Isso tudo porque ele teria executado uma mulher trans no ano de 2022. Tiago. Daqui a pouco a gente volta com você, trazendo mais detalhes sobre essa cerimônia de despedida, muito triste, com pouca movimentação, porque a família nem é daqui de uma das vítimas, né? 11h18, essa história envolvendo o policial militar vem reacendendo a polêmica sobre o uso de câmeras corporais. O Patrick Sanches vai trazer um panorama da situação atual aqui do nosso estado. Seja bem-vindo. Bom dia, Patrick. Bom dia, Tiago. Bom dia também para quem está ligado aqui no Alô Espírito Santo. Exatamente, casos como esse reacendem essa questão que é muito importante e que vale ser debatida, a questão do uso das câmeras corporais nos agentes de segurança pública. Tiago, para se ter uma ideia, segundo a CESP, até o final do ano passado, ou seja, até o fim de 2025, a expectativa era que cerca de 10 mil agentes estivessem utilizando
as câmeras corporais. A expectativa era que todos os setores da segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, todo mundo estivesse utilizando as câmeras de segurança. Claro que não todos os agentes, como eu falei, cerca de 10 mil. Só que, Thiago, o ano virou, já estamos em 2026, em abril de 2026, o panorama é o seguinte: de acordo com a CESP, para se ter uma ideia, atualmente cerca de 250 câmeras corporais estão sendo utilizadas, e isso dividido entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica. 50 câmeras estão com a Polícia Científica e Civil. As outras 200 estão sendo utilizadas pela Polícia Militar. Tiago, a gente hoje mais cedo conversou com as pessoas na rua, com a população, e a opinião da galera é unânime. É importante, sim, segundo a população, a utilização dessas câmeras, justamente para, em casos como esse que aconteceu em Cariacica, você ter ali um resguardo da verdade, de que tudo foi registrado, principalmente com áudio, o que, querendo ou não, também ajuda muito nas investigações, né, Tiago? Daqui a pouco aqui no nosso Alô Espírito Santo, uma entrevista ao vivo com o Henrique Erkenhoff, advogado, especialista em segurança pública, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, para a gente ampliar essa discussão. Vocês estavam vendo agora há pouco imagens de uma ocorrência que aconteceu em São Paulo. Uma policial militar matou uma mulher e matou e ainda disse... A câmera corporal registrou ela falando, inclusive, assim: agora já não tem mais o que fazer, já foi feito. Não se preocupe, algo muito parecido com isso que eu acabei de falar. Aí a gente vem aqui, reporta para o Estado do Espírito Santo, que aconteceu em Cariacica. Daqui a pouco a discussão aqui no nosso Alô. Vem comigo. Uma confusão dentro de um hospital terminou com um segurança ferido. Elisângela Ramos chega com a gente trazendo detalhes sobre essa confusão. É com você, amiga. Ei, Thiago, bom dia para você e bom dia para todos que nos assistem, né, nessa sexta-feira. Pois é, isso aconteceu ontem, aqui no pronto-socorro do Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. De acordo com informações apuradas no local, testemunhas contaram que os pacientes estavam ali aguardando atendimento e um homem chegou bastante alterado, xingando as pessoas que estavam ali, falando palavrões. E aí, para tentar conter a situação, a segurança, né, do local acabou intervindo, tentando, né, acalmar os ânimos do homem, mas infelizmente não acalmaram e aí acabou gerando uma luta corporal. Ele acabou agredindo um segurança e eles acabaram entrando em luta corporal ali mesmo, né, na recepção, né, do pronto-socorro aqui do Hospital Silvio Avidos. Assustou quem estava lá, mas assim, no final, né, o homem acabou sendo contido, mas depois foi liberado. A gente inclusive pediu uma nota, né, para a CESA, para a Secretaria de Estado de Saúde, mas ainda não tivemos retorno. Foi uma situação realmente assim bem tumultuada, né? Tumultuou bastante ali o atendimento de quem procurava, né, cuidar da saúde nesse lugar. Tiago. Elis, o que me chamou a atenção nesse vídeo, não sei se de vocês de casa, é o seguinte: começa uma discussão, o segurança entra numa luta corporal com o que a gente considera ser um paciente que provavelmente estava reclamando sobre a demora ou sobre alguma situação. Eles entram em luta corporal, o primeiro soco é dado pelo paciente e aí foram dois, pelo que a gente vê ali, dois seguranças. Quando eles entram em luta corporal, um soco atinge ou ele desequilibra e cai. Ele já está ali no chão, então era imobilizar, não entrar com soco, né? Foi isso que chamou a atenção. E ele, se ele está ali no hospital, ele está acompanhando alguém ou ele está passando mal. Então a situação ainda é pior ainda. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes, mais informações sobre esse tema. Vem comigo. 11h23, um homem investigado por agredir mãe e filha na Grande Vitória. Ele chegou a enforcar as mulheres. É esse... a gente pode chamar de homem? Esse sujeito que está aparecendo agora na sua tela de camisa verde. Fábio Gabriel chega com a gente agora nessa manhã, atualizando as informações e trazendo detalhes deste caso. Mais um, infelizmente, né, amigo?
Pois é, Tiago, bom dia para você, bom dia para quem está assistindo Alô Espírito Santo. Aconteceu mais uma vez aqui na Grande Vitória, dessa vez no município de Viana. Tiago, esse homem, ele é acusado de agredir a própria esposa e, não satisfeito, ele também agrediu a enteada, ou seja, a filha da vítima. Como é que isso tudo aconteceu? A mulher informou, Tiago, aos policiais que durante o dia as brigas já tinham começado, já que o casal trabalha junto, realizando entregas. Então eles já estavam ali discutindo. A mulher informou que levou vários socos na região do peito e também teria sido ameaçado de morte. Mas quando chegou a noite em casa, Tiago, quando ela pensou que as brigas iriam terminar, que só ficariam nas ruas, ela se enganou, porque as discussões continuaram e aí o homem partiu para cima dela, tentando ali esganá-la, apertando o seu pescoço. A filha da vítima tomou as dores da mãe e partiu para cima do padrasto. E ele também começou a apertar o pescoço da adolescente. Tiago, a mulher desesperada foi para a rua, pediu ajuda, a polícia foi acionada e todos foram levados até a delegacia regional de Cariacica. Esse homem, Tiago, ele já tem passagens pela justiça por homicídio e roubo e foi ali autuado na delegacia de Cariacica, no DPJ. Agora, o que chama a atenção, Tiago, nessa história, que esse suspeito aí, conforme você falou, que aparece de camisa verde, ele faz aniversário exatamente hoje e como presente acabou aí ganhando o chilindró, já que ele cometeu mais esses crimes contra a mulher e também contra a enteada, Tiago. Ou seja, vai passar muito bem acompanhado dentro do presídio depois de ter partido para cima da companheira com socos no peito e da enteada, né? Daqui a pouco você volta com outras informações. E por falar em violência contra a mulher, você sabe o que é vicaricídio? Palavra diferente, né? Palavra você pode até não conhecer, mas o que significa eu tenho certeza que sim. Quer entender melhor essa história? É agora na nossa reportagem. Um caso que chocou o país. 2 crianças mortas pelo pai, que depois tirou a própria vida. Thales Machado era secretário da Prefeitura de Itumbiara, em Goiás. Segundo as investigações, ele cometeu o crime para atingir a mãe dos meninos. Para tentar evitar que tragédias como esta se repitam, o presidente Lula sancionou nesta quinta-feira um pacote de leis para reforçar o combate à violência contra a mulher. Uma das medidas cria o crime de vicaricídio, que é quando o agressor mata os filhos ou pessoas próximas para causar sofrimento à mulher. O delito passa a ser considerado hediondo, com pena de 20 a 40 anos de prisão. Outro projeto determina o uso imediato de tornozeleira eletrônica para agressores que representem risco. Também foi sancionado o aumento da pena por descumprimento de medidas protetivas. Em cidades sem juiz, o próprio delegado poderá determinar o monitoramento. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que 13% das vítimas de feminicídio no país tinham proteção judicial no momento do crime. Isso significa que a medida protetiva não foi suficiente para 1 em cada 8 mulheres assassinadas. Durante a cerimônia de assinatura, o presidente Lula foi corrigido pela primeira-dama Janja da Silva ao se referir aos agressores. No único dia, a Polícia Federal nós prendemos quase 5 mil pessoas de violência contra a mulher. 5 mil homens. No único dia. E é todo dia, é toda hora. E 90% a gente não sabe. Esta professora diz que o pacote assinado é um avanço, mas que ele deveria ser acompanhado de políticas públicas de assistência às mulheres. É muito necessário que a gente tenha medidas como essa para a proteção das mulheres nessa epidemia de violência doméstica e violência contra a mulher que a gente vê, mas não são por si só suficientes. A gente tem que tomar medidas antes do ciclo de violência iniciar, especialmente medidas de assistência, de moradia, de trabalho e de dignidade para essas mulheres não entrarem num ciclo de violência. 11h28, a gente vai ver agora o flagrante de uma invasão frustrada a uma residência onde mora uma idosa. O Samuel de Fraga conta pra gente, quando eu vi esse vídeo e ouvi, rapaz, a situação, Samuca, ficou complicada para esse moço aí, né? Rapaz.
Rapaz, complicadíssima. Infelizmente a câmera não mostra, né? Mas ele levou uns bons catiripapos aí do pessoal do bairro Gilson Carone na tarde de ontem, Thiago. A gente vê no vídeo que o cara para em frente à casa, dá uma olhada, olha para um lado, bebe alguma coisa, depois ele volta, abre o portão. Quando ele tá entrando na varanda da casa da idosa, o rapaz já tá passando, já conhece, já sabe que a idosa mora ali, pergunta para ele: o que você tá fazendo aí? Ele: ah, não, vou entrar aqui para pedir nada, você não conhece a dona da casa? Não conheço. Aí fez ele sair e foram para cima dele. Só que anteriormente ele já tinha invadido o quintal de uma casa por trás da casa da idosa. No vídeo mesmo a gente vê que o cara sai de uma outra casa lá atrás e grita: pega, pega! E aí que os moradores descem correndo atrás dele. Acredito eu, Thiago, que tão cedo esse camarada não vai querer vestir aí o capuz de gato gatuno e tentar invadir a casa de alguém, né? E com certeza ele sabia que ali morava uma idosa, né? Porque ele entrou como quem não quer nada, e se ninguém passasse na hora, essa idosa hoje a gente poderia de repente estar até dando um outro tipo de notícia, né, Thiago? Ainda bem que câmeras de segurança flagraram tudo e os vizinhos, né, os moradores já estavam de olho e conseguiram evitar essa ação desse gato gatuno no bairro Gilson Carone, Thiago. Olha, a imagem mostra o cara chegando. Olha só, abre o áudio aí pra gente acompanhar, porque tudo tem áudio. Ele olha para um lado, olha para o outro, bebe uma aguinha que tá quente, né? E aí ele vai invadir a casa dessa idosa. Nessa câmera aí, ele puxa o portão, aquele portãozinho de casa humilde. Esse cara de camisa verde viu, e olha o que ele fala. Por que não? Não é essa mulher? Você conhece essa mulher ou você tá entrando? Não é essa mulher? Olha lá. Vai fazer o quê? Aí ele sai. Tá maluco? Você tá sendo com a minha cara ainda, pô. Maluco? Esse cara tá ficando direto aí, rapaz. Começa a briga. Vai, Ele sai. A imagem não registra, mas olha, ou melhor, escute o áudio. Olha o cara com a tela da ripa lá atrás, ó. Você tá falando demais. Olha o barulho. Ah, cortou. O nosso Marcelão cortou, mas o barulho era da ripa cantando. O barulho era da ripa cantando. Daqui a pouco a gente vai posicionar isso. O Marcelão vai separar esse trecho que a ripa cantou pro invasor da casa da senhorinha, que depois chega ali, ó. Se não fossem esses anjos da guarda, ela poderia ter sofrido um abuso, poderia ter sido roubada, sabe-se lá o que ele não iria fazer. 11h32, você vai ver agora uma cena que viralizou na internet e deixou assustado quem estava no local. Estou falando de uma confusão entre o homem e 2 guardas municipais. Rapaz, o couro comeu no meio da rua. Arleson Schneider chega narrando comigo essa imagem. Pois é, Thiago, a gente vê ali, né, um rapaz contra 2 agentes da guarda, e esse rapaz, ele dá bastante trabalho e mostra ser um cara bom de briga. Por outro lado, mostra ali um certo despreparo por parte desses agentes, viu? Porque 2 contra 1 não consegue mobilizar o cara ao ponto de ter que atirar na perna dele. É uma situação delicada. E o rapaz ali, o que está sendo alvo desses 2 agentes, ele mostra ali que ele tem um gingado, vai troca um soquinho com um, troca um soquinho com o outro e fica ali ainda quicando em direção aos 2, até o momento que um deles arranca uma pistola e, ao que tudo indica, atira na perna desse rapaz. A gente está trazendo essas imagens aqui, Thiago, para quando a guarda, a polícia militar, civil, federal, qualquer força de segurança for realizar uma abordagem, eles estão fazendo o trabalho deles. Então é só cooperar. Amigão, mão na parede, mão na cabeça, pum, vai revistar. Se você não estiver devendo nada, vida que segue. Você, Thiago, já foi abordado alguma vez pela polícia, pela guarda? Porque eu sou cria da comunidade, sou cria lá do Morro do Cruzamento. Então era a coisa mais comum a gente chegando ou saindo ser abordado pela polícia. Mas o estudante ou trabalhador, mãozinha na parede. Esse negócio de trocar soco com polícia e com guarda,
o desfecho, ele nem sempre é positivo. Esse aí, depois que toma na perna, ele cai. Mas fica aí o alerta nesse vídeo que viralizou na internet para quem está acompanhando a gente. É só cooperar com a guarda, é só cooperar com a PM, que teoricamente vai dar tudo certo. Teoricamente vai dar tudo certo. Então vamos cooperar. O pessoal só está fazendo o trabalho dele. Vamos voltar inteiro para casa, gente. Tá certo, 11 horas 34 minutos é o que está viralizado nas redes sociais e você fica sabendo tudo aqui no nosso Alô Espírito Santo. Agora, 11 horas 34 minutos, uma outra imagem que viralizou também é de um idoso que ficou ferido depois de sofrer uma covardia. Enche a tela, Patrick Sanches com a gente trazendo detalhes sobre esse caso aí. O que aconteceu com esse idoso, hein, amigo? Tiago, que cena revoltante, né? Como você falou, uma covardia. A gente vê nas imagens aí esse idoso que aparentemente estava de bicicleta andando às margens da rodovia, quando de repente 2 homens e uma moto, uma mobilete, passam ao lado do idoso e parece que eles fazem alguma coisa, o idoso se desequilibra e cai ao chão. Tiago, inicialmente as pessoas que assistiram o vídeo ou estavam lá no local acharam que se tratava de um atropelamento. A mobilete passou muito próximo ali dele, ele desequilibrou e caiu ao chão, mas não foi nada disso, Tiago. Esses 2 suspeitos nessa moto, eles furtaram, melhor dizendo, né, esse idoso. Ao passar ao lado ali da vítima, eles puxaram a bolsa desse senhor que na hora se desequilibrou e caiu ao chão, Tiago. E o mais triste é que do jeito que ele cai, ele fica ali no chão. Por sorte, algumas pessoas estavam ali na hora, presenciaram o ocorrido, foram até ele, socorreram, levaram ele até uma UPA, onde ele recebeu os atendimentos médicos, Tiago. Tudo isso aconteceu em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. É uma cena muito revoltante você ver a covardia desses criminosos na hora de furtar, assaltar uma pessoa, Tiago. Dá muita raiva, né? Dá muita raiva, você vê que ali não tem acostamento, ele já estava arriscando a vida dele, chega o marginal, faz isso com o idoso, é lamentável. 11 horas 36 minutos, a gente continua com o seu Alô Espírito Santo, agora falando que uma mulher foi covardemente agredida e torturada por criminosos aqui no estado. Elisângela Ramos traz as informações aqui nesse estado e no país. Infelizmente, mulher tem que orar, rezar, pedir a Deus, porque não está dando, né, Elis? Verdade, a gente já tem um desafio só de nascer com esse sexo feminino, né, Tiago? Infelizmente, a gente vê cada dia mais casos aí de agressões. Esse caso, Tiago, aconteceu na última quarta-feira aqui em Colatina, no bairro São Vicente. De acordo com a mulher, né, que inclusive tem 32 anos, ela foi atraída por um conhecido e foi até o bairro São Judas Tadeu. Diz ela que quando chegou lá perto do cemitério, outras pessoas já estavam lá no local e aí já renderam ela. E aí iniciaram as agressões, né? Ela foi espancada, ela tinha queimaduras também pelo corpo. De acordo com o boletim da Polícia Militar, queimaduras com plástico quente, sabe? Sacolas derretidas. Então eles realmente torturaram bastante. Ela tinha fraturas, além de sinais de espancamento e de queimaduras. E ela, mesmo ali, né, rendida e com todos esses ferimentos, ela conseguiu fugir e acabou sendo encontrada nessa praça ali, onde a Polícia Militar, quando chegou, ela já estava sendo inclusive socorrida pela equipe do SAMU. Eles inclusive fizeram buscas ali pelos locais que ela conseguiu ela mesma contar, né, onde tinha sido, mas infelizmente ninguém foi preso. A polícia inclusive, né, pede ajuda, que caso alguém saiba de alguma informação, que ligue para o 181 e não precisa se identificar. O Disque Denúncia está aí para isso, né, para ajudar em casos assim, principalmente. Já é o segundo ou terceiro caso que a gente expõe, infelizmente, aqui sobre agressões contra as mulheres aqui do estado do Espírito Santo. Uma situação que parece não mudar, né? Tem que mudar a mentalidade, enfim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também com o nosso especialista em segurança que já está aqui com a gente. Olha só, 11 horas 38 minutos. Você está ouvindo aí o barulhinho em casa. Mais de 90 aves em situação de maus tratos foram resgatadas em Vila Velha. Que crueldade contra os animais. Ontem nós mostramos cães que estavam praticamente sendo torturados. Agora são os passarinhos. Fábio Gabriel chega com a gente detalhando essa história com você, meu amigo.
Pois é, Tiago, uma ação em conjunta com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e a Guarda de Vila Velha e outros órgãos ambientais da Prefeitura encontraram ali em um galpão, Jardim Guaranhuns, cerca de 91 aves exóticas, silvestres e nativas que estavam em péssimas condições de higiene. Tiago, tinha passarinhos ali, aves de tudo quanto era espécie, tinha colheiro, calopsita, trinca-ferro, tinha galinha e, além disso, Tiago, tinham ali também aves que já estavam mortas e em estado de decomposição. Daí dá pra gente ter uma noção de como estava ali o local. Tiago, o que aconteceu? Essa ação ali da delegacia e da prefeitura, eles pegaram as gaiolas, destruíram essas gaiolas, enfim, desativaram aquele local e essas aves, elas foram transportadas. A prefeitura informou que fez o transporte dessas aves até um centro preparado para recebê-las. E esse homem que se identificou no local, né, que estava ali naquele galpão, Tiago, como um entregador de mercadoria de 41 anos, ele foi levado até a delegacia. A equipe que estava nessa ocorrência, Tiago, informou que ele poderá responder ali por crimes ambientais, incluindo maus tratos a esses animais silvestres que estavam ali em condições péssimas de higiene e de abandono. Tiago, só para ter uma noção, para complementar essa informação, no local, devido às péssimas condições ali de higiene e salubridade, tinham até ratos e baratas. E daí, então, dá para a gente perceber como é que estava ali o local, mas ainda bem que essa ação foi ali, conseguiu, então, resgatar esses animais que estavam em péssimas condições de higiene. Tiago. Obrigado, Fábio Gabriel, pelas informações ao vivo aqui no nosso Alô Espírito Santo. Olha só, muitos capixabas foram surpreendidos ontem com um temporal que atingiu cidades da região serrana do estado do Espírito Santo. Você está vendo aí árvores caindo em cima de veículos. Samuel de Fraga vem trazendo atualizações dessa situação. Hoje a Grande Vitória também amanheceu esquisito, tempo meio nublado. São imagens ao vivo aí da Reta da Penha. Olha só como é que está o nosso céu aqui na Grande Vitória. Samuel, no interior, principalmente na região serrana, foi mais complicado, né? Foi mais complicado, olha, e imagens registradas aí que circulam pela internet mostram como que foi a chuva, né? Durante o finalzinho da tarde de ontem, muitas árvores caíram pela S164, um veículo foi atingido por uma dessas árvores, também foram registros de muitos alagamentos na rodovia, o que prejudica e os motoristas têm que ter muita atenção, né, Tiago? Devido à aquaplanagem, que é um perigo para poder provocar acidentes. Agora, atenção aí para o final de semana, porque a previsão, Tiago, ainda é de chuva ainda no final de semana. E desde ontem, né, já tinha sido emitido um alerta sobre fortes chuvas e muito vento, né, aqui na nossa região. E isso prevalece ainda para hoje, né, chuvas aí durante o decorrer do dia, com ventos fortes também. Então, aquela velha história, se sair de casa, leva o guarda-chuva que vai chover, Tiago, porque o tempo está bem fechado. Eu pedi a Edith Vanina para mostrar, olha aqui em Cachoeiro também como é que está o tempo, Tiago, olha, o tempo está bem fechado aqui em Cachoeiro de Itapemirim, o tempo está muito pesado, provavelmente deve chover daqui a pouco. A Edith está com problema aqui para conseguir soltar a câmera do tripé ao vivo, é assim, né? A gente não estava esquematizado, é a hora que a cinegrafista olha pra gente com aquela cara, tipo assim, você não me avisou. Mas vê se dá pra gente mostrar aí, Tiago. Olha como que tá o clima aqui em Cachoeiro de Itapemirim, olha o tempo, como que o céu tá bem cinza escuro, tempo que a gente costuma dizer que tá bem pesado. Deve cair água aqui na região sul daqui a pouco, daqui a algumas horas, Tiago. Então, se sair de casa, é melhor se proteger, leva a capa de chuva, leva o guarda-chuva, e os motoristas nas rodovias, é claro, muita atenção, porque na hora de chuva nós tivemos um acidente grave que falaremos daqui a pouco. Estava chovendo na hora desse acidente durante a madrugada. Então, muita atenção aos motoristas nas rodovias ao trafegar com chuva, Tiago. Samuel, paga o almoço, Edith Vanina, porque você quebrou as perninhas dela, tá? E outra coisa, previsão do tempo aqui para esse final de semana, infelizmente para muita gente, vai ter Romaria dos Homens, vai ter show do Guns, vai ter muitas atrações, vai ter corrida do Bel Marques.
pelo que está previsto aqui, é chuva, hein? Hoje tem cerca de 85% de possibilidade aqui na Grande Vitória. Agora 28 graus na capital dos capixabas. Sábado, quase 100% de possibilidade de chuva. E domingo na casa dos 80 graus. Ou seja, o final de semana vai ser de tempo instável. Agora, 11 horas e 43 minutos. Você viu aqui essa semana no Alô Espírito Santo o caso do policial que atendeu um chamado da ex-esposa, foi até a casa dela e na rua matou, assassinou 2 mulheres. As versões do policial e das testemunhas são totalmente diferentes. E isso traz um alerta para o uso de câmeras corporais pelas forças de segurança. Eu quero agora convidar vocês de casa a participar no 3434-5700, porque está comigo agora um especialista em segurança pública, aqui comigo Henrique Erquinhoff. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no nosso Alô Espírito Santo. O senhor estava me falando sobre 2 casos em que nós tivemos envolvendo autoridades, né? Um em São Paulo e esse aqui no estado do Espírito Santo. O senhor já me alertou. Tiago, há diferenças. Quais são as diferenças? Bom dia. Olha, aquele caso de São Paulo, a policial estava em serviço. Se ela errou ou não, mas ela estava no lugar onde ela devia estar fazendo o que ela devia estar fazendo. Aqui, no outro caso, o policial aparentemente abandonou o seu posto, né, se ele não teve autorização para sair dali, mas, de qualquer forma, ele foi atender a uma questão pessoal, fardado, né, levando a instituição para impor os seus interesses pessoais com a sua presença física. Além disso, parece que ele acionou colegas, né, que jamais poderiam ter ido sem uma determinação do CIODES. Né? É inadmissível que um funcionário público use o seu cargo para seus assuntos pessoais e é claro que os demais, se eles foram lá apoiar esse tipo de atitude, também cometeram gravíssimas infrações disciplinares, improbidade administrativa, além de crimes militares. Quer dizer, esse policial aqui do Espírito Santo, mesmo que ele não houvesse matado ninguém, ele já teria cometido crimes militares, infrações administrativas gravíssimas e improbidade administrativa. Uma coisa me chamou a atenção no comentário do senhor a respeito desse caso. Os outros 3 policiais que participaram, inclusive um coloca as mãos na cabeça, aparentemente surpresos, os outros não, ficam imóveis. Eles poderiam, por exemplo, foi uma discussão que eu voltei ontem no bairro, ouvi os moradores que disseram, Tiago, eles não deram nenhum tipo de salvamento. Eles poderiam, ali naquele momento que ele viu que o 4º integrante, que seria o Cabo Vale, assassinou as 2 mulheres e elas não estavam armadas nem nada, não eram bandidas, eles poderiam ter colocado, segundo os moradores, essas vítimas dentro do carro da viatura policial para seguir para o hospital. Isso também é uma coisa que pode ser verificada? Não, isso obviamente tem que ser apurado se não deram socorro, mas é possível que elas já estivessem mortas no local, né? Aí é muito precipitado a gente julgar. Uma delas estaria com os sinais vitais ainda. Então assim, isso tem que ser apurado melhor, se eles se omitiram no socorro também. Mas assim, o mais grave é o simples fato de o policial estar ali e os outros terem ido, a não ser que tenham recebido ordens expressas de seus superiores. As câmeras corporais, nós mostramos agora ao vivo uma entrada que são cerca de 300 a 350 câmeras adquiridas pelo Estado do Espírito Santo. A gente está vendo até aqui algumas dessas imagens. Nos Estados Unidos, inclusive, eu morei lá, as autoridades, eles disponibilizam a imagem inteira, uma imagem bruta para as emissoras de televisão de casos extremamente polêmicos, né? O que o senhor acredita que deve ser implementado em larga escala seria as câmeras para todos os policiais? Se sim, por quê? Isso não resolve todos os problemas, é claro que é. Primeiro, uma proteção para o próprio policial, porque tem sempre moradores filmando, né? E fica só a versão, às vezes, editada do que os moradores, né, os vizinhos, alguém possa ter produzido. Então, é muito importante que ele tenha uma filmagem dele própria, sem edição, que assegure, quando ele for inocente, que haja prova para ele. Isso também, é claro, vai servir de prova se o policial realmente cometeu alguma infração, algum crime. Agora, outra coisa muito importante é a autocontenção. As pessoas não sabem, mas tudo que o presidente dos Estados Unidos fala ao telefone ou nas reuniões
é gravado, mesmo que sejam secretas, e divulgado 50 anos depois. Claro que não vai dar tempo de puni-lo exatamente, mas isso serve para que ele não fale bobagem, porque ele sabe que isso vai aparecer em público e é da mesma forma disponibilizado para qualquer pesquisador, historiador, jornalista. Então aquilo se torna público e o presidente dos Estados Unidos toma cuidado com o que ele fala porque sabe que está sendo gravado. Da mesma forma, o policial nessas situações vai estar sempre se lembrando, né, dos seus deveres funcionais, daquilo que ele aprendeu no treinamento, etc. Olha, nós estamos aqui com o canal aberto para vocês de casa poderem participar no 3434-5700. Tem muita gente aqui perguntando o seguinte: qual seria o passo que poderia ser feito com esses policiais se eles já tivessem as câmeras corporais? Quais seriam os trâmites? Não, o correto é você recolher a câmera, tirar toda a gravação que houver e analisar as imagens, né? E é claro que a falta das câmeras não vai impedir a apuração dos fatos. Apenas elas teriam colaborado muito para que houvesse uma prova maior, mais robusta, mais objetiva. Mas ficou ali, por exemplo, se não tivesse as câmeras, ou uma das câmeras que mostra toda a ação ali feita pelo policial, não ficaria, segundo os telespectadores que estão mandando mensagem para a gente aqui, duas versões? Elas estavam armadas, elas fizeram alguma coisa, e as câmeras ali naquele momento não seriam extremamente necessárias, como o senhor disse, para ambas as partes envolvidas? Não, teria sido muito importante. A Polícia Militar está num processo de introdução, né? Houve nesse momento ele não adquiriu câmeras para todos os policiais. Eles estão primeiro fazendo uma fase experimental, né? Porque isso não é tão simples de implementar. O policial tem que se acostumar com aquilo, a gente tem que reconhecer também que não é fácil a gente viver num Big Brother, né? Quer dizer, o policial, tudo, se ele for ao banheiro, vai ser filmado, né? Então, não pode falar um palavrão, não pode reclamar do chefe, perde muito a privacidade. Além de tudo, tem que ver como ela vai ser acionada o tempo inteiro ou não. Então, essas questões exigem um preparo inicial. A Polícia Militar está numa fase, então, de implementação experimental para ver as dificuldades e facilidades, né, o que está funcionando ou não, para depois, então, pensar em estender isso para a corporação inteira. Daqui a pouquinho eu queria a opinião do senhor para saber se está demorando demais para essa ampliação das câmeras corporais, porque a gente tem participação aqui, ó. A Jaqueline de Jardim Camburi contou para a gente que no Rio de Janeiro, a Corregedoria da Polícia Militar já investigou mais de 5.400 casos de mau uso de câmeras corporais, uma média de 9 por dia. Isso mostra ainda mais importância a importância de se ter as câmeras corporais? Olha, é claro que o bom policial, de um modo geral, vai contar com a câmera para a sua proteção, né? E o mau policial, obviamente, resiste a isso, né? Mas não são apenas os maus policiais, vamos entender bem, né? Há uma certa resistência das corporações, porque, de fato, o policial vai passar a viver num Big Brother sendo filmado o tempo inteiro, inclusive naquilo que não tem nada a ver com a sua atuação, porque, afinal de contas, durante o serviço ele também tem que ir ao banheiro, né? Agora, tem muita gente querendo ter novas informações sobre o caso dessas duas mulheres, né? Por exemplo, por que ele, naquele momento ali que ele disparou, os outros policiais não prenderam ele imediatamente? Muita gente questionou que isso poderia ser feito. E outra informação que nós recebemos dos próprios moradores lá é o seguinte: ele vai ser julgado, a responsabilização dele vai ser no âmbito militar. Por que isso não acontece na esfera civil, por exemplo? Não, ele vai ser responsabilizado no tribunal do júri, né? Agora, ele cometeu também crimes militares, infrações disciplinares administrativas e improbidade administrativa, né? Assim como podem ter cometido os outros policiais que estavam ali presentes. Então, isso vai ter que ser apurado pelo Ministério Público em relação à improbidade, pela Corregedoria da Polícia Militar em relação às infrações administrativas e, eventualmente, nós vamos ser separados
os crimes de abandono de função, etc., os crimes militares seriam separados, o júri iria julgar somente o homicídio e os crimes militares teriam um julgamento separado, porque, afinal de contas, o fato de ele ter abandonado o posto não é uma questão relevante lá para o tribunal do júri. Olha, tem mais participação de vocês de casa no 3434-5700. Opinião agora do Júnior de Colatina. Ele está pedindo para eu fazer uma pergunta para o senhor. Pergunta se existe algum tipo de situação onde o uso de câmera corporal não é indicado. Olha, eu desconheço algum momento que não seja indicado, né? Como eu falei, temos que ver essas questões. Por exemplo, será que o policial vai poder desligar quando ele for ao banheiro, né? Se ele vai ligar só em certos momentos ou ela vai ficar ligada o tempo inteiro durante todo o expediente? E essas questões precisam ser analisadas com calma justamente nesse período de adaptação. Herkenhoff, eu tenho uma dúvida. Num caso como esse, que é um caso que foi gravado, né, tem o registro das câmeras e mostra a dinâmica de tudo como aconteceu. Esses policiais, os 3, por exemplo, que acompanharam ele, que acabaram contribuindo de uma certa maneira para aquele crime, eles continuam trabalhando normalmente nas ruas ou existe um processo disciplinar e, enquanto isso não tem um veredito, uma conclusão, eles podem continuar trabalhando normalmente? Não, enquanto não houver um julgamento, eles continuam na corporação, né? No julgamento, eles podem eventualmente ser Mas trabalhando nas ruas? Não, isso tudo tem que ser analisado caso a caso. Temos que ver se isso tem a ver com algum abalo psicológico, né? O afastamento do policial das ruas normalmente vai acontecer quando você imagina que ele vai representar um perigo à sociedade. Então, se você acha que ele está desequilibrado, mesmo que ele não tenha feito nada de errado, mas o simples fato, por exemplo, de se envolver num tiroteio, às vezes o policial pode estar desequilibrado e seja mais prudente retirá-lo das ruas. Agora, isso não significa necessariamente um afastamento do trabalho. Então, de repente, se coloca ele numa função administrativa, como esse policial, aliás, estava, né? Só que era uma função de vigilância, então ele estava armado. Ele não estava trabalhando desarmado, porque ele não estava apenas fazendo papelório, preenchendo formulário, né? Olha, pela experiência ampla do senhor, tanto no campo jurídico, mas também como uma autoridade do governo que o senhor desempenhou muito bem aqui no estado do Espírito Santo, que tipo de punição ele mereceria num caso tão grave como esse? Olha, em princípio, né, porque como eu falei, isso tem que ser apurado, né, mas, como eu falei, independentemente do homicídio, essa conduta normalmente levaria à exclusão da tropa. Né? Mas ele provavelmente é estável, então tem que ter um processo um pouco mais complexo do que se ele tivesse menos de 10 anos de corporação. Olha, eu queria aproveitar a presença ilustre do senhor aqui hoje no Alô Espírito Santo. Aliás, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor. E é um drama isso muito grande para o dia a dia do trabalhador. Você vai para o trabalho, você tem o celular furtado. Você está dentro de casa, como nós mostramos agora um vídeo, não sei se o senhor viu, podemos até colocar aí, de um morador de rua, um andarilho que entra na casa de uma idosa de 85 anos. A sorte é que alguém viu, os vizinhos viram que era uma pessoa marginal, no sentido à margem da sociedade, entrando ali. E aí ele poderia ter feito, as imagens ali, alguma coisa contra essa senhora. Como é que o senhor avalia essa situação do estado do Espírito Santo com relação a essa quantidade de pessoas que utilizam drogas, roubam cabos de internet para vender ou roubar, furtar a casa de idosos? O que nós estamos errando no combate à violência para impedir que esse tipo de situação aconteça? Isso é um problema no Brasil inteiro, na verdade no mundo inteiro. Precisamos entender que essas pessoas que ficam nas ruas, né, parecendo zumbis, são só a ponta do iceberg dos usuários, né? A gente não pode achar que só eles é que estão usando drogas, especificamente o crack. Então tem um monte de gente aí usando o crack e que consegue manter um certo equilíbrio e não chega à situação de rua. E também alguma estimativa que foi feita, certos levantamentos de inteligência indicam que apenas algo em torno de 5% desses usuários de crack, moradores de rua, se envolvem em algum ilícito. A maioria mantém o vício ali, pedindo esmola, muita prostituição, várias outras coisas, mas o crime não é a regra dentro dos moradores de rua. Então, o caso é você também apurar, identificar esses moradores de rua, né? Esses que estão representando um crime. Se for o caso, se eles já houverem cometido alguma coisa, prender. Mas não necessariamente isso resolveria todo o problema
e, por outro lado, os moradores de rua não são todos criminosos. Olha, eu estou recebendo uma informação aqui de telespectadores que querem tirar mais dúvidas sobre as câmeras corporais, que já é uma realidade em diversos pontos do planeta, né? Porque auxiliam não só os policiais, mas também a sociedade, trazem mais lisura ao trabalho. Quem é o responsável por essas câmeras, de analisar as imagens quando acontece um crime, por exemplo, uma má conduta, hipoteticamente, de um policial? Aquela autoridade encarregada de apurar o caso. Então, elas podem eventualmente ir para a Polícia Civil quando se trata de um homicídio, para a Corregedoria quando se trata de um crime militar ou de uma infração administrativa. O Ministério Público pode requisitar as imagens e, na verdade, como elas podem ser copiadas, elas podem ser entregues a várias autoridades ao mesmo tempo. Mas pode ser editadas? Eu não gravei esse período. Esse é o grande problema, né? Não, teoricamente elas deveriam ficar ligadas o tempo inteiro e o policial, caso não tenha desligado em algum momento, ele vai ter que explicar por que desligou, senão há uma certa presunção de que ele desligou já de caso pensado. As câmeras são ligadas e desligadas pelos policiais? Em princípio, né? Você pode ter o que você quiser, pode colocar uma câmera que grave e que o policial não possa desligar em momento algum. Ou pode colocar uma que ele tenha o controle de desligar, por exemplo, como eu disse, se ele vai ao banheiro, ele desliga, né? Então, é a decisão do secretário de Segurança, do comandante da Polícia Militar, do delegado-geral da Polícia Civil, é que vai dizer qual tipo de câmera, quais serão as regras para a utilização. Você pode também ter uma câmera funcionando o tempo inteiro na viatura e o policial poder desligar, como eu disse, se ele vai sair um momento do serviço, não é numa coisa íntima, né? Olha, nós fomos às ruas com a nossa equipe de reportagem para saber a opinião da população com tudo isso que vem acontecendo aqui no estado do Espírito Santo. Vamos acompanhar? Não. Nesta semana, em Cariacica, mais especificamente no bairro Cruzeiro do Sul, um caso chamou a atenção de toda a população capixaba. Um policial militar, identificado como Luiz Gustavo Xavier do Vale, atirou e matou um casal de mulheres. As vítimas são Daniele Toneto e Francisca Chaguena Dias Viana. Nesta imagem, registrada por uma câmera de segurança de uma casa, mostra o exato momento da chegada da viatura e minutos depois, quando o PM saca a arma e efetua os disparos. O caso está sendo investigado pela polícia e o que as autoridades têm de melhor para apurar são as imagens desta câmera e o depoimento dos policiais. Casos como esse reforçam a importância do uso de câmera corporal nos agentes de segurança pública. É muito essencial, né? É bom para o povo, para a gente, mais segurança. Não tem como esconder os fatos, né? Ali você registra todo momento, toda a questão. Então, realmente, é muito importante. Acaba dando mais segurança para o policial quando ele é uma pessoa idônea e tenta fazer o trabalho dele de uma forma assim, bem feita. E quanto para a população também, que às vezes um tem um veredito, o outro fala outro veredito. Então eu acho que para ambas as partes seria muito bom, é correto ser usada. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, a expectativa era que até o final do ano passado todas as forças de segurança estivessem utilizando as câmeras corporais. A meta era que cerca de 10 mil agentes começassem a utilizar o equipamento. Porém, atualmente, segundo a CESP, apenas 250 câmeras corporais estão sendo utilizadas, divididas entre a Polícia Militar, Polícia Civil e Científica. Ainda segundo a Secretaria, a aquisição de novas câmeras ainda está em andamento. As câmeras corporais já utilizadas pelas polícias de outros estados mostram a importância dos equipamentos. Recentemente, em São Paulo, um caso parecido aconteceu. Uma policial atirou em uma mulher durante a abordagem. A câmera corporal de um agente registrou toda a cena, inclusive com áudio. Afasta. Vai, sai fora. Sai fora do cu. Foi o Cachoeira do Campo Grande. Graças ao equipamento, não há dúvida do que aconteceu, já que as versões de policiais e testemunhas são bem diferentes. A câmera registrou desde o início da discussão até o momento em que o disparo acontece. Campo Grande não é não, irmão. Aí, Steve. Você atirou? Você atirou nela? Você atirou no meu pessoal, Steve? Por quê? Bateu não. Aí, vai pra lá, cara. Vai pra lá.
De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo, o estado já registra 22 mortes em ações policiais entre janeiro e abril deste ano. Apenas neste mês de abril, são 5 casos registrados, incluindo a morte das 2 mulheres em Cariacica. Outro incidente de muita repercussão aconteceu ano passado em Colatina, onde um jovem de 20 anos foi assassinado com mais de 40 tiros. Segundo as investigações, os militares teriam confundido o jovem com suspeitos que participaram de um assalto em outra cidade. As câmeras de vídeo monitoramento da rua registraram o crime e ajudaram nas investigações. Esses casos mencionados, entre vários outros que aconteceram, reacendem um questionamento importante para as autoridades competentes. Conforme mencionado, até o final de 2025, a meta era que cerca de 10 mil agentes estivessem utilizando as câmeras corporais. Agora, em abril de 2026, o que mudou? Esse projeto começa em 2024, está perdurando até hoje. Foram 250 câmeras distribuídas pela PM, PC, Polícia Científica. Na Polícia Militar, 200 câmeras divididas em 2 unidades, o Batalhão de Trânsito e a 12ª Companhia, que atende Jardim Campuri. Nesse período, a gente pôde testar todas as funcionalidades e a forma de comunicação com o comando das instituições e com o nosso CIODES. O passo atual, a CESP realizou uma licitação para 4.800 câmeras corporais. Esse processo licitatório está em curso. Foram apresentadas diversas empresas que concorreram ao certame com tecnologias mundiais e o próximo passo e a nossa expectativa, após a contratação, quiçá ainda nesse segundo semestre, essas câmeras corporais farão parte do dia a dia do operacional das nossas forças de segurança. 12:04, aqui com a gente está Henrique Erkenhoff, especialista em segurança pública, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo. O currículo é longo, né? Advogado, enfim, temos participação aqui. Eu queria que o senhor também comentasse sobre as câmeras dentro dos veículos, das viaturas, mas tem uma pergunta aqui de um telespectador que é a seguinte: hoje, o que impede que o processo entre o afastamento de um agente e a decisão final seja mais ágil e eficiente? Que mudanças seriam necessárias? Olha, as câmeras em viaturas seria um passo importantíssimo, não tem nada de polêmico, é inclusive muito mais barato e muito mais fácil de você instalar. Isso já daria aí câmeras de 360 graus com áudio, isso já seria de uma importância enorme, embora não resolvesse todos os problemas. Agora, é claro que existe uma demora, infelizmente, nos processos administrativos, existe também uma desproporção entre o pessoal de corregedoria e o número de policiais a serem investigados. E há uma certa demora, né? E é claro que você poderia fazer o afastamento preventivo de alguns policiais quando houvesse evidências ou de que eles já representassem um perigo à sociedade, ou por problemas psicológicos, ou por ser uma pessoa realmente de uma índole violenta. Sobre as câmeras dentro dos veículos, é importante também na avaliação do senhor? Não só é importante, como é muito mais barato e muito mais fácil de você manter, porque, além de tudo, você não tem problemas de bateria nem de armazenagem, né? Então, hoje, isso ficou muito barato nos últimos anos, né? Antigamente, uma câmera era caríssimo, mas agora isso é um valor irrisório que pode ser colocado em todas as viaturas. Olha, eu queria agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui no Alô Espírito Santo. As portas da TV Sim SBT estão abertas sempre que o senhor puder vir aqui nos trazer esclarecimentos para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Um excelente final de semana para o senhor. Igualmente. Vem comigo agora, 12:06, e por falar em câmeras corporais, uma delas registrou socorro a um bebê que estava engasgado. Essa imagem já tem milhares de visualizações. Tem áudio disso aí? Vamos ouvir. Junto com a gente está você do outro lado, o trabalho dos policiais. Olha lá. Olha o desespero dessa mãe. Olha, essa imagem realmente... A criança parece que já está morta, olha lá. A importância não só da câmera, mas também da forma de agir, né, nos primeiros socorros. Outra coisa que chamou a atenção também é a frieza, né? Frieza para saber o momento exato que para de fazer a manobra.
Olha isso, a criancinha começa a voltar, olha. E a família desesperada. E a criança não volta. Olha lá, começa agora a ter um chorinho. Aí o choro. Ai, graças a Deus, olha lá. A mãe desesperada, não era pra menos, né? Como que é o nome? Gael. E aí, Gael? Olha o Gael. Impressionante, né? Tudo bem? Só depois de certificar lá. Tá respirando, ele entrega para os pais. Obrigada, moço. Deus abençoe. Essa é a polícia que todo mundo quer, né? A polícia que ajuda, a polícia amiga, a polícia próxima das famílias, da sociedade. São heróis. São heróis. Esse vídeo aí viralizou e a gente está trazendo para vocês aqui no nosso Alô Espírito Santo. Ó, vou falar agora de um flagrante da invasão de uma loja aqui no estado do Espírito Santo. Como foi essa invasão? Patrick Sanches conta pra gente. Pois é, Tiago, esses criminosos são engenhosos quando se trata de invadir algum lugar, viu? A gente acompanha nas imagens aí esse caso que aconteceu em Santa Maria de Jetibá, que esses dois suspeitos, um deles com uma ferramenta, aparentemente uma ferramenta fácil de você conseguir, você consegue comprar em uma loja de material de construção, por exemplo. Ele utilizando essa ferramenta, Tiago, ele conseguiu forçar e entortar a porta de proteção ali da loja. Ele conseguiu quebrar a fechadura, entortar a porta e ali abrir uma brechinha que foi o suficiente para eles dois entrarem na loja e ali dentro eles fizeram a limpa, Tiago. Pegaram vários produtos, inclusive o que mais me chamou a atenção no vídeo foi que eles pegaram várias caixas de som. Essas caixas, Tiago, que minimamente custam mais de R$1.000, R$1.500, ainda mais se for de uma marca mais conhecida, o valor às vezes pode passar dos R$2.000. Então você imagina aí o prejuízo que o proprietário dessa loja ficou por conta desse furto, Tiago. É mais um caso que a gente traz aqui no Alô de criminosos que invadem estabelecimentos comerciais e fazem a limpa. É muito difícil, né? A gente sempre fala aqui a dificuldade que é você empreender. Já tem todo o corre do dia a dia e você ainda fica sujeito a esse tipo de ação desses criminosos, Tiago. Não, você vê a cara de pau, os caras passam por ferro, né? Você vê que eles fazem tanto esforço para entrar que o ferro até entorta ali, levam tudo. A gente sabe que para fazer uma lojinha como essa aí, você tem que importar, você tem que pagar, você tem impostos também a pagar. Olha só como eles entram. E esses bandidos aí de meia tigela estão fazendo você, comerciantes, a terem que investir mais em segurança, investirem mais na fachada, em comprar ali porta de aço para colocar. Não tá dando mais para deixar só bonito, não. Tem que deixar seguro, infelizmente. Obrigado, Patriquito. Daqui a pouco você volta. 12:10. Você que está ligado aqui na tela da TV Sim vai ver o seguinte. Essa confusão que eu vou voltar a falar agora dentro de hospital público aqui no estado do Espírito Santo. Olha só o fight. A mulher passa no meio dos dois e fala, deixa eu sair daqui, tem nada a ver com isso. O segurança chega, não só imobiliza, mas aí deu ali, ó. Joga no chão, mas antes dá um socão. Vou ser honesto aqui. Primeiro ele levou ali, né, um soco, né? Olha lá, o início. Vamos puxar os ursos, que eles nem percebem. A mulher já sabia que ia dar ruim, né? Que ela já começa a gravar. Olha lá. Tentou dar um soco, recebeu o segundo. As pessoas ficam desesperadas. Elis, tem novidade sobre esse caso aí com a gente? Tiago, sim, temos novidades. A gente recebeu uma nota da CESA, né, informando o que aconteceu. Na verdade, essa confusão aí, como você mesmo disse, começou ali entre as pessoas que estavam na recepção esperando. Esse homem chegou alterado já ao local, começou a xingar as pessoas que estavam ali. Além disso, né, estava muito alterado. Então, a equipe de segurança interviu para poder controlar os ânimos. Acabou rolando aí essa briga. A equipe, um dos seguranças, né,
acabou também agredido e com isso esse homem, na medida ali que as pessoas começaram a agir, ele também se evadiu do local a partir do momento que a polícia foi chamada. Então, quando a polícia militar chegou lá no local, ele já não estava mais. Então, de acordo com a CESA, a equipe cumpriu, né, protocolos de segurança, fez o que realmente deveria ser, eles são terceirizados, é uma empresa que presta serviços ali para o Hospital Estadual Silvio Avidos, agiram dentro do padrão, né, como eles deveriam, mas infelizmente esse homem fugiu e acabou não sendo localizado. Além disso, a CESA também informou que já entrou em contato com a empresa que presta serviços, né, para que também possa fazer maiores esclarecimentos a respeito, né, dessa situação que aconteceu aí. E no final também informou que ninguém ficou ferido, Thiago. Que bom, né? Bom, né? Porque senão já ia para a enfermaria ali. Obrigado a nossa Elis trazendo as informações ao vivo desta Confa. Agora eu preciso da sua ajuda. Agora, ao 12:13, é o seguinte. Precisamos encontrar um engenheiro que está desaparecido. Ele sumiu depois de entrar num carro de aplicativo. Quem tem as informações sobre essa história completa é o Arlisson Schneider, que não está sozinho, está com parentes desse rapaz que não foi mais visto, né, amigo? É com você. Não foi mais visto, Thiago, e hoje completam 8 dias que o Nicolas Faé saiu de casa sem os documentos, sem o telefone, foi visto pela última vez na Barra do Jucu e até o momento não deu notícias. A gente que trabalha na rua e acompanha esse tipo de situação sabe a angústia que o familiar passa. Aqui do meu lado eu estou com a prima do Nicolas, a Raíssa Faé, e ela vai falar um pouco mais sobre o passo a passo do Nicolas, a última vez que ele foi visto e os esforços da família junto às autoridades para poder tentar encontrar esse engenheiro. Raíssa, boa tarde. Você estava falando aqui que a família toda, é claro, está todo mundo muito consternado, tentando entender o que aconteceu, para onde o Nicolas foi. Primeira coisa, a mãe dele, como é que tá? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Minha tia está muito abalada. Na verdade, todos nós da família estamos muito abalados. Minha tia é cardíaca, então ela não está nem em condição de dar entrevista, né, nesse momento. O Nicolas é um engenheiro, uma pessoa bem resolvida, mas em 2019 ele perde o pai e de lá para cá ele entra em depressão. Como é que tem sido esses últimos anos do Nicolas? Então, depois da perda, né, do pai dele, ele entrou em depressão em 2019. Em 2020, com a pandemia, agravou. E aí, desde então, ele vem se isolando dos amigos, da família. A gente não conseguia ter contato, né, com ele. Ele realmente se isolou de vez. O Nicolas morava sozinho? Ele morava com alguém? Ele estava morando sozinho na sede, né, da religião dele, né, lá em Jardim Colorado. Lá ele tinha contato, né, com o pessoal da religião, onde era a sede em cima. Ele parece que morava embaixo, mas só contato mais assim com eles, né? Isso em Jardim Colorado? Jardim Colorado, que foi o local que ele... E quando a família dá falta do Nicolas? Então, no dia 2 de abril, o Nicolas mandou uma mensagem no grupo da sede lá, né, dele, se despedindo, e lá nós não tivemos mais notícia dele desde o dia 2 de abril. Ele pegou um Uber na frente dessa sede ali em Jardim Colorado. Conseguimos, né, contactar, pegamos câmeras, né, de monitoramento, conseguimos imagens dele entrando nesse Uber e o Uber confirmou pra gente que deixou ele na Barra do Jucu. Vocês têm algum parente, algum amigo na Barra do Jucu? Eu tenho uma tia, ela já mobilizou, né, muita gente lá, mandou nos grupos dos moradores, tenho prima também que está mobilizando, está mandando aí, né, o post, né, dele, com a foto dele para poder publicar, se alguém viu, se alguém tem alguma notícia. Para a gente poder finalizar, já foi feito o boletim de ocorrência junto à Delegacia de Pessoas Desaparecidas, e o que a polícia tem dito para a família? Sim, já fizemos o boletim de ocorrência, a polícia também, né, tá mobilizando, colocaram nos grupos do Instagram, né, da polícia, e mais a questão da divulgação mesmo, né? Nós estamos pedindo encarecidamente todo mundo que puder divulgar para a região da Barra do Jucu, aqui também, qualquer pessoa que tiver qualquer notícia, entrar em contato, né, pelos telefones, nas redes sociais.
Tá certo, Raíssa. Obrigado, tá? O que a gente puder fazer para poder ajudar, a gente vai ajudar. O Nicolas Faé, como eu disse, hoje completam 8 dias que ele saiu de casa, não foi mais visto. Então você que está acompanhando o Alô Espírito Santo, viu o Nicolas passando por aí? Liga para a polícia, entre em contato com a nossa produção. Vamos ajudar a devolver o sorriso para os familiares do Nicolas. Tiago, eu volto com você no estúdio, meu irmão. Schneider, obrigado. Agradeço a parente do Nicolas. Se Deus quiser, o Nicolas vai ser encontrado bem saudável, de volta para os braços da família. A gente continua agora, meio-dia, 17 minutos. Falo agora sobre uma operação contra o tráfico de drogas e a atuação de facções criminosas aqui no estado do Espírito Santo. Ao vivo comigo, ele volta, o Fábio Gabriel, trazendo detalhes. É com você, meu amigo, agora, meio-dia, 18 minutos. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Pois é, se já não bastasse a atuação do tráfico de drogas aqui na Grande Vitória, infelizmente eles também estão atuando nas cidades do interior. Uma ação em conjunto da PM e da Polícia Civil na cidade de Pinheiros encontraram ali drogas, armas e também munições. Essa operação em conjunto, Tiago, que aconteceu ali em pontos distintos da cidade, também contou com a ação de um cão farejador, que é aí o terror desses criminosos. Esse cão, Tiago, ele achou ali em uma área de mata mais de 70 pinos de cocaína, também encontrou uma parte da droga que estava em uma sacola, além de balança de precisão e também materiais para o embalo de entorpecentes. Um homem, Tiago, de 26 anos, ele acabou sendo detido e, segundo a polícia, ele é suspeito de envolvimento ali com o tráfico de drogas naquela cidade, que age sempre de forma violenta. E pelo visto, Tiago, ele estava com essa pistola de 9mm que tinha 3 carregadores e 51 munições. Pelo visto, ele já estava ali preparado para um possível ataque de criminosos rivais e também da ação da polícia. Só que, graças a Deus, ele não reagiu e a polícia o levou para a delegacia, onde ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Tiago. Obrigado, Fábio Gabriel, pelas informações. Os cãezinhos estão trabalhando para todos nós, a nossa sociedade. Meio-dia, 19 minutos. Olha só, foi enterrado hoje o corpo da Francisca Dias Viana. Você que está acompanhando o Alô esses dias sabe que ela foi morta junto com a companheira dela, a Daniele, por um policial militar completamente descontrolado em Cariacica. A nossa equipe conversou com a irmã de Francisca. Veja agora na reportagem do Alô. O velório de Francisca Dias Viana foi em uma cerimônia modesta nessa capela mortuária do bairro São Francisco, em Cariacica. Poucas pessoas estiveram no local para se despedirem de Francisca. A família dela é do Maranhão. O sepultamento aconteceu por volta das 9h30 da manhã desta sexta-feira em um cemitério, também em Cariacica. Os pais de Francisca moram no Maranhão e não puderam vir até o Espírito Santo se despedirem da filha porque são de origem humilde. No entanto, todos ainda estão bastante transtornados e tentando entender o porquê de tanta violência. Todos pedem punição rigorosa. A única pessoa que a Francisca tinha aqui no estado era a irmã. Ela está desolada e com medo. Por isso pediu para não mostrar o rosto. Ela conta que a Francisca era trabalhadora, bastante esforçada. Ela trabalhava com vendedora autônoma, ela vendia coisa, ela vendia pimenta, com a outra ela vendia docinho, vendia o que der pra vender, ela pegava, ela saía na rua vendendo na motinha dela, tinha até o baúzinho. Até as colegas dela falam assim, nossa, lá vem a Dani da motinha, porque era um popzinho. E estava vivendo um bom momento, tanto que estava para adotar uma criança. Contou pra mim que eu ia ser titia. Aí eu até perguntei, tá grávida? Ela falou, não, eu vou na fila de adoção, eu vou adotar uma criança. Ela até falou assim, eu vou dar pra ela o que eu nunca tive. O crime aconteceu na última quarta-feira em Cruzeiro do Sul. Câmeras de vídeo monitoramento registraram o momento em que o militar chega no local em uma viatura em alta velocidade e outra chega em seguida. Os PMs desembarcam e pouco tempo depois, Francisca é baleada. Daniele Toneto Rocha tenta fugir, mas também é atingida.
O autor dos disparos é o cabo da Polícia Militar, Luiz Gustavo Xavier do Vale. Após atirar e matar as duas mulheres, Luiz Gustavo retirou o colete e entregou a arma. A irmã de Francisca afirma que no momento do crime, a ex-companheira do PM ficava falando para atirar e matar as duas. A esposa dele, que ela gritou, eu procurei informação, ela gritou, atira, mata 3 vezes. Ela acredita também que os outros policiais que estavam com Luiz Gustavo foram cúmplices do crime. Os policiais que eles deixaram, eles viram ele executando, não fez nada. Fizeram nada. Aí depois de muito tempo, que não foi na hora que prenderam ele, que ele deram a prisão. Depois, segundo me contaram, disse que ele entrou dentro da casa dele, ficou lá. Depois que voltou, foi que lá um chefe lá, não sei o que, como é que se chama, foi que ele deu a voz de prisão. Para a irmã de Francisca, o crime poderia ter sido evitado se o PM tivesse sido preso ou afastado da polícia após matar a mulher trans conhecida como Lara Croft, em Alto Lage. O assassinato foi em 2022 e desde então o cabo Vale atuava no setor administrativo da corporação. A PM investiga se os policiais que acompanhavam Luiz Gustavo têm envolvimento com este duplo assassinato. Daniele foi enterrada ontem. Para a irmã de Francisca, o PM cometeu crime de ódio. E eu acredito também que ele é transfóbico, porque é muito coincidência ele matar a garota trans e matar logo duas mulheres, 2 casal. Eu peço justiça pelas duas e que isso não aconteça com mais ninguém. 12h, 24 minutos, isso com certeza absoluta também deve ser investigado pelas autoridades. E um homem é investigado por agredir a mãe, agredir também a filha dela na Grande Vitória. Ele chegou a enforcar as 2 mulheres, você vai ver agora os detalhes da reportagem. Esse homem de camisa verde, que aparece nas imagens, foi detido nesta quinta-feira pela PM em Viana. Ele é acusado de agredir a esposa e a enteada, de 13 anos. A vítima, que tem 32 anos de idade, informou à polícia que as brigas começaram já durante o dia, já que o casal trabalhava junto, realizando o serviço de entregas de mercadorias. A mulher informou que teria levado vários socos no peito, além de ter sido ameaçada de morte pelo próprio companheiro. Mas a briga não parou por aí. Quando o casal chegou à noite em casa, a vítima informou que as discussões continuaram e de forma acentuada, fazendo com que o homem partisse para cima dela, apertando o seu pescoço. A filha da mulher, que é enteada do suspeito, ao ver a cena, tomou as dores da mãe e partiu para cima do homem, que começou também a apertar o pescoço da adolescente. E diante desse cenário, a mulher veio até esta praça, que fica em Marcílio de Noronha, para pedir por ajuda. A mulher chamou a polícia e relatou tudo aos militares. Todos foram levados até a Delegacia Regional de Cariacica. Já na delegacia, a vítima confirmou ao delegado todas as informações que foram repassadas anteriormente aos policiais militares. A menina também informou que o padrasto, já há um certo tempo, lhe olhava com um jeito malicioso, demonstrando segundas intenções, e que na noite da confusão o homem teria ido ao seu quarto e lhe acariciado nas costas e também nos braços. Diego Santos Cardoso, que hoje faz 36 anos, afirmou à polícia que não abusou da enteada e não bateu na companheira. Tentamos falar com a vítima por telefone, mas ela não nos atendeu. No bairro, testemunhas que não quiseram gravar entrevistas informaram que o casal brigava constantemente e que estavam tentando reatar o relacionamento, já que a vítima retirou uma medida protetiva contra Diego. O suspeito já tem passagem pela justiça por homicídio e roubo e estava em liberdade desde janeiro desse ano. O homem foi novamente autuado em diversos artigos, entre eles vias de fato, ameaça e injúria. Ele já foi encaminhado para o sistema prisional.
E é lá que ele tem que ficar. Vocês viram aí que ela tirou uma medida protetiva, depois chamou a polícia de novo porque não tinha mais jeito. Inclusive, segundo informações aí apuradas pelo Fábio Gabriel, estava tentando abusar sexualmente da enteada, por isso, provavelmente não conseguindo, partiu para a ignorância, para a violência física contra as duas. Um adolescente de 17 anos ficou preso às ferragens num grave acidente hoje. Ele estava dirigindo um carro que invadiu a contramão. Olha só como é que ficou o veículo, um dos veículos envolvidos aí nessa história, que quem traz é a Elisângela Ramos. É com você, minha amiga. Ei, Tiago, é isso mesmo. Esse acidente aconteceu hoje logo pela manhã, por volta das 7 horas. Esse motorista do carro, do ônibus, melhor, contou pra gente que ele estava levando trabalhadores do DR. Ele presta serviços, no caso, para o DR. E aí, quando ele chegou na altura do IBC, esse carro, né, de passeio acabou invadindo a contramão e batendo. Ele não teve tempo de desviar, de acordo com o motorista que nós conversamos. Ele também disse que o rapaz ficou bastante ferido. Nós também conversamos com a Polícia Militar e com a Guarda Civil Municipal que estavam no local. De acordo com a PM, esse rapaz que dirigia o carro, ele é menor de idade, ele tem 17 anos, ele estava com um carro que está em nome da mãe dele. Ele foi socorrido, inclusive, pela equipe do Corpo de Bombeiros, porque ele ficou preso às ferragens, então eles precisaram desencarcerá-lo, né? E depois disso ele foi levado para o Hospital Estadual Silvio Avidos. O estado de saúde dele não foi divulgado, mas de acordo com a PM, ele teve várias fraturas, estava em estado grave, né? A gente acompanha ainda esse caso, mas de acordo também com as autoridades presentes lá, a mãe dele, no caso, né, a responsável por ele e também pelo carro, pode responder agora, né, pelo que aconteceu, já que ele é menor de idade. O motorista também disse que todos os passageiros que estavam com ele passam bem, ninguém se feriu, tá, Tiago? Olha, isso aí pela forma que ficou o carro, um milagre ele ter sobrevivido. Eu era um adolescente louco por carro, não podia ver a Elba Weekend 1.5 da minha tia Pen, que eu queria dirigir o carro desde os 12 anos de idade. Eu sei que é difícil até para os pais controlarem, mas é um menor de idade, não poderia estar dirigindo, não poderia estar colocando não só a vida dele em risco, mas de várias pessoas que estavam neste ônibus e também na rua, né? A gente torce pela recuperação dele, mas é uma situação bastante complicada. 12h, 30 minutos agora, uma mulher foi flagrada furtando uma papelaria e o Alô traz imagens dessa ação, que agora vai ficar famosinha. Arleson Schneider, ela está no quadro Estou Furtando, mas estou sendo gravada e ficando famosa. É esse o nosso quadro que nós acabamos de criar aqui, sem o consentimento do nosso Marco Túlio? Pois é, ontem, na verdade, a gente inaugurou ontem, né, trazendo aquele rapaz que furtou um desodorante, e eu acabei explicando, né, para que serve o desodorante aí no mundo do crime. Aquilo tinha acontecido em Marataízes, dessa vez no centro de São Mateus, a cidade do meu amigo Américo. Bom, nessas imagens aí é possível ver o momento em que a suspeita aproveita o descuido para poder cometer um furto, Tiago. O caso tem gerado revolta entre comerciantes da região que relatam o aumento de furtos e cobram aí mais segurança por parte das forças de segurança, né? Afinal de contas, você abre uma portinha do estabelecimento, vê uma pessoa, olha para um lado, para o outro, não tem como, Tiago e amigos, o vendedor ele fica de olho em todo mundo que entra e sai do estabelecimento dele. Não tem como ficar ali igual um cão farejador vigiando quem entra e quem sai do estabelecimento. No momento que o vendedor descuidou, essa mulher fez a limpa, tal qual mostramos ontem o caso lá de Marataízes. Atenção, comerciante, a gente já está vendo que câmera de vídeo monitoramento não inibe a ação de criminosos há muito tempo. É difícil, mas vamos ficar aí de olho em que está entrando aí na sua loja, no seu comércio, para poder comprar alguma coisa, Tiago. Tá certo, agora a gente vai falar agora para vocês sobre o Capixaba Cap. Ouça! Por enquanto não? Então tá certo, a gente continua, daqui a pouco eu falo do Capixaba Cap. Olha, quem não gosta de uma boa salada, é saudável, é leve
E nos dias de muito calor, então, é sempre uma boa pedida. Agora, que tal montar a sua salada com hortaliças cultivadas, sem nenhum tipo de agrotóxico, sempre fresquinhas e direto da fazenda para sua mesa? Olha só o que o repórter Vinícius Batistas encontrou aqui em Vitória. Acompanhe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na Praia do Canto, no coração de Vitória. E aí você pode se perguntar, o que um quadro voltado para cooperativismo e agronegócio está fazendo no meio da cidade? Pois eu vim mostrar para vocês, eu vim conhecer uma fazenda. Uma fazenda urbana que funciona aqui na Praia do Canto. Bora lá conhecer. Quem criou essa fazenda urbana aqui no coração da Praia do Canto é o Luiz Gustavo, ideia dele e da esposa dele, a Hanna, esse engenheiro que resolveu investir no agronegócio dentro da cidade. Luiz, fala pra gente como é que surgiu a ideia de criar esse espaço tão bonito e tão saudável aqui em Vitória. Legal, eu e minha esposa, a gente estava morando no Rio de Janeiro na época e a gente na pandemia voltou para Vitória. Lá no Rio a gente assinava uma caixinha de produtos orgânicos que a gente recebia em casa. E quando a gente voltou para Vitória, a gente foi buscar essa caixinha de orgânicos, a gente teve alguma dificuldade e nesse meio do caminho a gente descobriu o modelo de fazendas urbanas. E aí foi uma virada de chave, a gente pensava em empreender alguma coisa e falamos, vamos montar esse negócio aí, sem saber de nada de agricultura no momento. E inicialmente a gente trouxe de fora alguns profissionais, agrônomos que startaram, né, começaram a produção com a gente. E até hoje a gente tem agrônomos aqui que cuidam da produção, que estão fazendo o manejo no dia a dia. Gustavo, o que vocês cultivam aqui? A gente tem 2 estufas, uma exclusiva para vários tipos de alface diferentes, são alfaces babies, um pouco mais premium, né, alface sala nova. E essa estufa aqui a gente tem mais de 20 espécies diferentes, entre hortaliças como agrião, rúcula, vários tipos de mostarda, couve. A gente tem flores comestíveis também, punks, como azedinha, como capuchinha, flores comestíveis, temperos, manjericão, enfim, tem bastante coisa diferente. Tem 2 caixas d'água enormes ali fora que a gente mostrou agora. Fala pra gente como é que funciona isso. Então, a gente faz toda a solução nutritiva que vai para cada estufa, é preparada ali na antessala. Então ali tem todos os nutrientes, fertilizantes, macro e micronutrientes que as plantas precisam. Esses nutrientes são bombeados para dentro desses perfis hidropônicos, né, e essa água ela volta para a caixa. Então você tem um circuito fechado, né, que ajuda a gente a economizar até 90% de água em relação à produção convencional. E a gente pode considerar orgânico? Não são produtos orgânicos. Orgânicos são produtos produzidos na terra. São produtos hidropônicos, mas sem utilização de nenhum defensivo químico agrotóxico. Você sabia disso? Eu falo para vocês aqui no nosso programa, cada hora a gente aprende uma coisa. Eu não sabia. O orgânico só pode ser considerado aquele que vem da terra. Aqui, como vem da água, é hidropônico, mas é sem nenhum produto químico, tudo bem saudável. Mesmo assim, ele não tem certificação orgânica. Entendi, legal. E aí, Gustavo, a pessoa pode vir aqui, colher na hora, o funcionário de vocês colhe na hora, a pessoa monta a caixinha e leva para casa. Tem loja também, tem café. Fala um pouquinho pra gente dessa diversificação do negócio de vocês. A gente chama cultivo de um ecossistema, né? Temos a fazenda urbana, a gente tem uma loja na frente, uma loja bem voltada para produtos mais naturais, e a gente tem um café, nesse conceito Farm to Table, que a gente colhe na hora e transforma esse produto em wraps, saladas e vários produtos que usam as nossas hortaliças. Além disso, a gente tem um plano de assinatura, onde a pessoa pode receber toda semana em casa as folhas, os microverdes que a gente produz aqui, e pode comprar na loja também a qualquer momento de forma avulsa ou a caixinha. Eu estou impressionado. Eu moro aqui do lado, aqui pertinho, e não conhecia. Não sabia que tão perto da minha casa, aqui no coração de Vitória, Praia do Canto, a gente tem uma fazenda urbana, um espaço tão bonito. Gustavo, parabéns, obrigado por receber a gente aqui. Obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Então tá aí, gente, fazenda urbana no coração de Vitória. Você sabia? Agora já sabe.
porque aqui no nosso Agro e Coop a gente está atrás das novidades, de tudo que tem a ver com a produção agrícola do nosso estado, mesmo que dentro da Grande Vitória. Pessoal, na semana especial do Capixaba Cap, por apenas R$ 5,00, você concorre a R$350 mil. É isso mesmo, você investe R$ 5,00 e pode ganhar no primeiro e segundo prêmio R$10 mil, 15 mil no terceiro e no quarto prêmio tem R$300 mil. Ainda tem 15 prêmios de R$1.000 no Giro da Sorte. E a promoção do bônus continua. Comprando 6 títulos nesta semana, você recebe de volta o valor de 2 títulos direto aí na sua carteira digital. Você aumenta as suas chances e ainda ganha na hora o valor de 2 títulos. É fácil demais participar. Então, aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou corra até um ponto de revenda pertinho de você. Mas atenção, dá para garantir o seu Capixaba Cap só até às 6 da manhã de domingo. E você já sabe, todo domingão de 9 às 10 horas da manhã, você assiste ao Capixaba Cap aqui na TV Sim SBT. Então não perde tempo, Capixaba Cap. Custa pouco sonhar. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. O Mercadão é simples, é fácil, é rápido. Mercadão Moda, Casa e Infantil. Você faz suas compras parceladas no crediário próprio em até 6 vezes. Uma entrada e mais 5, sem juros. E você pode parcelar até 4 vezes nos cartões de crédito. Venha hoje mesmo aproveitar todas as vantagens que só as nossas formas de pagamento têm. Crediário próprio Mercadão. Nunca foi tão simples, fácil e rápido parcelar as suas compras. O louvor que toca você, toca na Viva FM. A voz do coração. Preparar um café tem muitos significados. Aquele cheirinho irresistível, o leve sabor de uma boa conversa, o jeito único e especial de cada preparo. E como é bom poder aproveitar tudo isso ao lado de quem amamos. Porque no fim das contas, é muito mais do que uma xícara de café. É proteger o sabor dos encontros. Café Guardião. Sempre ao seu lado. Agora você pode comprar e pagar o seu carnê do baú nas lojas Cibelar. Só no baú você concorre a sorteios diários e ainda tem a chance de participar aos domingos do Roda Roda Baú da Felicidade com a Rebeca Bravanel no SBT. E tem mais, ao final das 12 parcelas você resgata mais do que pagou em produtos Jequiti. Compre seu carnê, mantenha as parcelas em dia e concorra a muitos prêmios. Eu comecei como mesária em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Festival de ofertas Zio Móveis pode chegar. Descontos de até 50%, 21 vezes para pagar e entrega rápida. Aproveite na Zio. Vitória na Pracinha de Goiabeiras, Vila Velha na Henrique Moscoso, Cariacica na Expedito Garcia e Breve na Serra. Zio Móveis pode chegar. O Espírito Santo tem muitas histórias e agora todas elas se encontram em um só lugar. Chegou o Sim Notícias. Informação com olhar capixaba. Sim Notícias, sempre perto de você. simnoticias.com.br. O Mercadão é simples, é fácil, é rápido.
Mercadão Moda, Casa e Infantil. Você faz suas compras parceladas no crediário próprio em até 6 vezes. Uma entrada e mais 5 sem juros. E você pode parcelar até 4 vezes nos cartões de crédito. Venha hoje mesmo aproveitar todas as vantagens que só as nossas formas de pagamento têm. Crediário próprio Mercadão. Nunca foi tão simples, fácil e rápido parcelar as suas compras. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio. Cofrio é muito bom. Peça Cofrio. Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio. Cofrio é muito bom. Peça Cofrio. Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Loja do Thor, feita pra família, vem pra cá! Caixa de som JBL Boombox 4, 10 vezes de 350 conto. Tapete Popcorn, 38 por 58, 15 conto. Cadeira Nature sortida Forte Plástico, 3 vezes de 50 conto. Container preto, 77 litros Plasninho, 2 vezes de 50 conto. Copo térmico inox sortido, 470 ml, Bel Mix, 30 conto. Loja do Thor, vem pra cá! Alô Espírito Santo. Oferecimento lojadotor.com. Compre sem sair de casa. Comprou, piscou, chegou. Ei, gente, tô passando para avisar que o Thor tem um recado especial para você. Presta atenção. Loja do Thor, Serra, Vila Velha, Cariacica, Guarapari e agora também na Barra do Jucu. Vem pra cá! Caixa de som JBL Boombox 4, 10 vezes de 350 conto. Tapete Popcorn, 38 por 58, 15 conto. Cadeira Nature sortida Forte Plástico, 3 vezes de 50 conto. Container preto, 77 litros Plasninho, 2 vezes de 50 conto. Copo térmico inox sortido, 470 ml, Bel Mix, 30 conto. Lavadora de alta pressão, 1.800 watts, Bosch, 10 vezes de 100 conto. Travesseiro do Thor, 50 por 70, 35 conto. Cadeira Tabatinga Plastex, branca ou preta, 45 conto. Lixeira com pedal, 15 litros, Sanremo, 45 conto. Jarra com copo, 7 peças, sortido, Etilux, 60 conto. Loja do Thor, feita pra família, vem pra cá! Viu aí quanta coisa boa para sua casa, para o seu trabalho? Tem tudo o que você precisa. E você já sabe, né? Na Loja do Thor, mais barato, só se for de graça. É isso aí, tô de volta aqui na sua telinha, agradecendo a sua enorme audiência, a sua companhia. Lembrando que a partir das 6h30 da tarde tem o S Notícias com a nossa Andressa Mício. Para vocês de casa, uma excelente tarde. E a gente se vê aqui na tela da TVC SBT. Um beijo, tchau, tchau.